Aquele dia, que parecia apenas mais uma manhã comum, estava prestes a virar a chave da história da Vectortech para sempre. Ninguém desconfiava que por trás da rotina se escondia uma surpresa capaz de abalar estruturas. Mariana, a bilionária, discreta e misteriosa, cruzou mais uma vez o saguão principal da empresa. Sem alarde, sem escolta, sem ostentação. Vestia roupas simples, carregava uma serenidade quase invisível e uma presença que passava despercebida, justamente por não gritar poder. E por isso mesmo foi ignorada por todos ao redor. Ao chegar à recepção, Camila, encarregada da entrada, lançou um olhar rápido avaliando Mariana de cima a baixo e decidiu na hora que ela não era importante. Fria, quase mecânica, perguntou se ela precisava de um folheto de visitante ou se estava perdida. Sem sequer ouvir com atenção a resposta, Camila fez um sinal discreto. Em poucos minutos, 2 seguranças surgiram e, com educação ensaiada, mas postura firme, conduziram Mariana até a porta de saída. Tudo aconteceu tão rápido que parecia cena repetida, como se ela fosse só mais alguém fora do lugar. Mariana saiu sem alterar o semblante, mas por dentro, aquele velho gosto amargo da injustiça reapareceu, e com ele, um plano começava a se formar. O que ninguém ali imaginava era que aquele pequeno gesto de descaso daria início a uma reviravolta que sacudiria os alicerces da empresa. Do outro lado da agitada Avenida Paulista, Mariana parou por alguns minutos, encarando o prédio de vidro que refletia o sol da manhã como se fosse um troféu de modernidade e sucesso. Mas ela sabia, com sua bagagem, sabia bem, que nem todo brilho de fachada reflete ética por dentro. Respirou fundo, ajeitou a bolsa no ombro e reafirmou para si mesma o motivo de estar ali. Testar com os próprios olhos como a Vectortech tratava quem não parecia ter poder. Ao atravessar a rua, notou um homem branco de terno chegando ao mesmo tempo. Assim que ele entrou, o sorriso da recepcionista se abriu como mágica. Camila levantou-se, ofereceu café e até ajeitou os papéis da mesa com simpatia exagerada. Mariana, por outro lado, foi recebida com um olhar vazio e uma pergunta automática sobre seu nome. Sem empatia, sem alma. Aquilo trouxe de volta uma sensação conhecida, o incômodo de ser subestimada por parecer comum. Mas desta vez serviu de confirmação. Ali, a aparência ainda falava mais alto do que caráter. Subindo as escadas, Mariana entendeu que aquele pequeno teste já dizia muito sobre o coração da empresa. E foi nesse contraste que nasceu a certeza de que ela mesma teria que ser o ponto de virada. Enquanto isso, Camila ria sozinha com o celular na mão, trocando mensagens no grupo de amigos, e nem notou Mariana se aproximando do balcão novamente. Só largou o telefone ao ouvir a voz calma e decidida da mulher à sua frente, pedindo a confirmação da reunião marcada com Roberto, o CEO. Camila lançou um olhar enviesado, carregado de julgamento, e sem esconder o desprezo, soltou com sarcasmo. Gente como você devia procurar a entrada de serviço. Aqui não rolam reuniões desse tipo para qualquer um. A frase foi alta o suficiente para causar desconforto em quem estava por perto, mas ninguém interferiu. Mariana respirou fundo, mantendo a compostura. Sorriu leve, sem perder a calma, e mostrou no celular a troca de e-mails que comprovava o agendamento. Ainda assim, Camila fingiu consultar o sistema, digitando sem procurar nada de fato, e murmurou que não havia nenhuma reunião cadastrada. Em vez de ajudar, elevou o tom, ameaçando chamar a segurança caso Mariana insistisse em permanecer ali. Mesmo diante do constrangimento, Mariana não baixou a cabeça. O saguão inteiro pareceu parar quando Camila, visivelmente irritada, segurou a manga do suéter de Mariana com força, mandando-a embora de forma agressiva. Mas Mariana, surpresa com a audácia, não recuou.
Virou-se com firmeza, encarou a recepcionista e com a voz firme e respeitosa disse: "Essa reunião foi marcada e eu exijo ser tratada como qualquer outra pessoa aqui dentro." Camila, no entanto, não estava disposta a ceder. Soltou o braço de Mariana bruscamente e começou a gritar por seguranças, apontando para ela como se fosse uma ameaça. O movimento repentino chamou a atenção de todos. Todos no saguão pararam o que faziam. Alguns cochichavam entre si, outros apenas observavam em silêncio, com expressões que oscilavam entre desconforto e indiferença. Foi nesse clima tenso que Rafael, vice-presidente executivo da VectorTech, atravessava o hall às pressas. Ao ver o rosto de Mariana, reconheceu-a de imediato, mas hesitou, fingiu não notar, desviou o olhar e continuou andando devagar, sem se virar. Naquele momento de silêncio escolhido, Rafael reforçou, ainda que sem intenção, a cultura de exclusão que crescia dentro da empresa, contribuindo para um desfecho que mudaria tudo. No andar superior, onde ficavam salas de reunião e estações de trabalho, Ana Paula, a única gerente negra da VectorTech, assistia à cena do mezanino. Aproximou-se discretamente da grade sem chamar atenção. Conseguiu ouvir parte das palavras duras, mas o que mais sentiu foi o clima pesado que se espalhava como fumaça. Seu coração acelerou, misturando indignação e tristeza. Sabia exatamente o que Mariana estava sentindo. Ela mesma já tinha passado por situações assim, tantas vezes desde que entrou ali. Já ouvira piadas veladas, frases carregadas de preconceito e vira portas se fecharem simplesmente por como era vista. Por um instante, pensou em descer, intervir, fazer algo. Mas o medo falou mais alto. Lutou demais para chegar até o cargo de gerente, um espaço de liderança que até hoje só ela, como mulher negra, havia alcançado. Tudo que construiu podia ruir com uma reação impensada. Quando Mariana passou escoltada, olhou direto para Ana Paula. Foi um olhar firme, não de pena, mas de resistência, como se dissesse em silêncio: "Não desista." Aquele breve encontro de olhares despertou em Ana Paula uma inquietação difícil de ignorar, uma urgência de mudar as coisas. Na calçada, já fora do prédio, Mariana parou por um momento e encarou o enorme logo da VectorTech sobre a entrada principal. Ninguém ali sabia, mas o leve sorriso que surgiu em seu rosto carregava muito mais do que resignação. Com um gesto natural, tirou o celular da bolsa, abriu os contatos favoritos e enviou uma mensagem curta. "Ativar plano B agora. Todas as negociações com a VectorTech estão suspensas. Avisem os parceiros." A mensagem era direta, sem espaço para dúvidas. Guardou o celular, respirou fundo e seguiu até o carro, cruzando calmamente a faixa de pedestres. Cada passo era uma declaração silenciosa. Aquela decisão não teria volta. Enquanto andava, lembrava das reuniões, dos meses de conversa e de tudo que a VectorTech estava perdendo ao romper com ela. O que a empresa não sabia era que o nome de Mariana era sinônimo de portas abertas em vários setores do mercado. Em poucas horas, telefonemas seriam feitos, contratos reavaliados e a notícia de que a VectorTech estava fora do futuro começaria a circular pelos bastidores do setor. Para Mariana, aquele era apenas o começo de uma transformação que obrigaria a empresa a se enxergar de outro jeito. Lá dentro, Camila não escondia o sorriso. Sentia-se vitoriosa por ter humilhado Mariana. Trocou olhares com colegas e logo começaram as risadinhas e cochichos, como se tudo fosse motivo de orgulho. Era como se um segredo venenoso pairasse. Ali, alguns valiam mais do que outros, por razões que ninguém tinha coragem de dizer em voz alta. Do alto da sua frieza, Rafael esperou o ambiente se acalmar antes de ir até Camila.
Aproximou-se com um ar satisfeito de chefe e ainda fez uma piada, elogiando a recepcionista pela proteção à empresa. É assim que temos que agir. Não podemos deixar qualquer um entrar. A fala, que fingia zelar pela segurança, na verdade era puro incentivo ao preconceito. Camila sabia que estava sendo usada para reforçar as decisões da chefia, mas por status e reconhecimento deixava-se levar. Rafael, por sua vez, via Camila apenas como uma peça substituível, útil enquanto servisse aos interesses da direção. Em sua sala, Ana Paula sentou-se diante do computador, mas não conseguia se concentrar. O sentimento de impotência a dominava. A cena com Mariana martelava em sua mente, trazendo de volta memórias dolorosas, piadas, olhares desconfiados, exclusão. A culpa por não ter feito nada crescia. Sabia que qualquer tentativa de reação naquele ambiente poderia destruir tudo que havia conquistado. Já tinha visto colegas desaparecerem depois de tentarem denunciar situações parecidas. Lutava para conter as lágrimas quando a estagiária Sofia entrou devagar, perguntando se estava tudo bem. Ana Paula forçou um sorriso e respondeu que era apenas cansaço, mas sua voz falhou e a tensão estava visível. Sofia hesitou, mas preferiu não insistir. Assim que ela saiu, Paula respirou fundo, escondendo o rosto nas mãos. Aquela solidão pesada, típica de quem trava batalhas internas todos os dias e quase nunca encontra alguém confiável por perto, parecia sufocar. Restava apenas o silêncio e um fio teimoso de esperança. Talvez um dia ela ainda encontrasse forças para lutar de verdade por um ambiente mais justo. Enquanto caminhava em direção ao estacionamento, Mariana sentiu o celular vibrar mais uma vez. Era Aline, sua assistente, tentando acompanhar o ritmo insano daquele dia. Do outro lado da linha, com a voz trêmula, Aline explicava que vários gerentes da Vectort Tech estavam em pânico, tentando remarcar a reunião às pressas ou, ao menos, entender o que tinha acontecido. Começaram a chegar e-mails com aquele tom fingido de surpresa, tentando empurrar a narrativa de que tudo não passava de um mal-entendido. Mariana escutava tudo sem se abalar. Do lado de fora, o sol forte de novembro em São Paulo iluminava mais do que a cidade. Parecia iluminar também a certeza dentro dela. Agora, ela tinha controle total do que viria pela frente. Aline, avisa todo mundo, não vamos voltar atrás. Uma empresa que age assim não tem mais espaço com a nova mente. São eles que precisam aprender. Sua voz saiu firme, decidida. Nada de hesitação. Já dentro do carro, Mariana ajeitou os óculos escuros e, antes de ligar o motor, começou a traçar mentalmente os próximos passos. Sabia que aquela decisão não era pequena. Aquilo era estratégico. Um movimento com efeito dominó, que serviria como exemplo para o setor inteiro de tecnologia. Empresas que cultivam ambientes tóxicos teriam, enfim, consequências. Nem havia se passado uma hora e o clima já era outro dentro da Vectort Tech. A notícia de que a novamente havia rompido todos os laços e cancelado as negociações se espalhava como rastilho de pólvora, nos corredores, nos grupos de mensagem, até no LinkedIn. Investidores começaram a cobrar explicações e os telefones da diretoria não paravam de tocar. Fernando, o CEO da Vectort, mal conseguiu respirar antes de ser convocado para uma reunião emergencial com o conselho e os principais executivos. O pânico já era visível até entre os funcionários que minutos antes riam no saguão. Rumores diziam que outras empresas poderiam seguir o mesmo caminho da Novamente, e em menos de 40 minutos o valor das ações despencou. No meio daquele caos, Rafael mantinha a calma. Enquanto todos corriam para tentar conter os danos, ele observava tudo em silêncio. Para Rafael, aquilo era mais do que uma crise. Era uma oportunidade de mostrar que Fernando estava enfraquecido e que talvez fosse hora de uma mudança no comando.
Sem se importar com o estrago que ajudava a aumentar, Rafael aproveitava a insegurança dos colegas para espalhar dúvidas e alimentar um clima ainda mais instável. Na sala de reuniões, o clima era tenso. Fernando tentava juntar os pensamentos enquanto era bombardeado por críticas duras e perguntas desconfortáveis. Camila, encolhida na cadeira, mal conseguia levantar o olhar. E então veio à tona o verdadeiro motivo do rompimento. Foi ela, num gesto autoritário, motivado por preconceitos antigos, quem criou um ambiente em que Mariana se sentiu desrespeitada. A saída da Novamente foi o resultado direto disso. O choque entre os presentes era visível. Não se tratava mais de um erro isolado. O que se revelava ali era um problema profundo, uma cultura nociva que todos sabiam que existia, mas ninguém tinha coragem de enfrentar. Fernando começava a entender o tamanho da bomba. A cultura tóxica que por tanto tempo foi empurrada para debaixo do tapete agora batia à porta, exigindo respostas. Rafael continuava em sua postura calculista, se distanciando emocionalmente, como quem já se vê no topo. Conversava nos bastidores, trocava olhares, plantava ideias nos conselheiros, sugerindo, sem dizer com todas as letras, que talvez fosse hora de um novo comando na Vectort. Em meio ao caos, era inevitável sentir que um ciclo se encerrava. A sujeira escondida agora estava à vista de todos. No saguão da empresa, as vozes foram se calando aos poucos. Fernando se aproximou de Camila e, sem se preocupar em manter discrição, falou alto o suficiente para que todos ouvissem. Camila, seu nome está em todas as conversas. Seu comportamento nos trouxe até aqui. Você tem ideia do tamanho do prejuízo que causou à empresa? Camila, que até pouco tempo parecia intocável, agora mal conseguia encarar alguém. Com os olhos marejados, fixou o olhar no chão. Ficou, claro, naquele instante, que ela havia sido apenas uma peça descartável, usada por um sistema que a incentivava a sustentar posturas preconceituosas. Mais do que a bronca pública, o que doía era perceber que foi usada. O saguão, antes cheio de piadas e risadas maldosas, agora estava tomado por silêncios desconfortáveis. Sem dar mais explicações, Fernando anunciou ali mesmo a demissão imediata de Camila. A notícia correu pela empresa em minutos. As fofocas cessaram. Muitos já olhavam para o próprio umbigo, temendo ser os próximos. E assim, todos entenderam. Aquilo era só o começo. A diretoria da Vectort não teria como escapar das próprias raízes do problema, porque a partir dali, nada mais seria como antes. Lá fora, em meio ao movimento no estacionamento e ao som distante dos carros na Avenida Faria Lima, Mariana se encostou no próprio carro e começou a ler as mensagens que Aline enviava sem parar. Cada nova notificação revelava o tamanho do abalo que agora dominava a Vectort. A tensão dentro da Vectortech era palpável. As demissões, os funcionários inquietos e a pressão nos corredores eram inegáveis. Mas Mariana, com sua calma quase sobrenatural, parecia saber exatamente o que viria a seguir. Sua expressão tranquila escondia um turbilhão de sentimentos. Alívio, porque sabia que finalmente algo estava mudando, mas também um peso de responsabilidade. Ela entendia que aquilo não era o fim, mas apenas o início de uma grande transformação. O silêncio que antes a sufocava, agora se tornava um grito que ninguém podia ignorar. Olhou para o céu azul e, sem hesitar, mandou uma mensagem para seu advogado. Queria que o processo contra a Vectort começasse imediatamente. Não era só uma questão pessoal, era uma questão de princípios, não só pelos danos que sofreu, mas por exigir que a empresa fosse forçada a mudar. Mariana deixou claro para todos, até para sua própria equipe, que sua decisão não era motivada por vingança. Ela estava disposta a ir até o fim, sentindo que tinha a chance de transformar a cultura corporativa.
Este era um passo em nome de todos que sofreram em silêncio, sem a coragem de levantar a voz. Não demorou para que o caso ganhasse as manchetes, com vídeos gravados dentro do próprio prédio da Vectort circulando e mostrando os momentos constrangedores que Mariana enfrentou na recepção. As imagens se espalharam rapidamente, viralizando e levando o assunto para todos os cantos. Influenciadores, jornalistas, grupos no WhatsApp, até mesmo pessoas que nada tinham a ver com o setor de tecnologia. A pressão sobre a Vectort se intensificou e logo o escândalo estava em todo lugar, em programas matinais, mesas de bar, até mesmo nas universidades. A B3 não tardou a reagir e as ações da Vectort começaram a despencar, enquanto investidores, temendo o pior, começaram a se desfazer dos papéis. A cada nova notícia negativa, a crise só piorava. Quando a demissão de Camila foi formalizada, uma ação judicial também foi iniciada contra ela, o que só alimentou mais ainda o burburinho. Rafael, até então confiante em seus jogos de poder, começava a perceber que sua aposta havia sido arriscada demais. O estrago não apenas enfraquecia Fernando, mas colocava a Vectort no centro de um escândalo nacional, ameaçando derrubar a reputação da empresa. Se o plano de Rafael era assumir o controle da empresa, agora ele se via diante do medo real de ver a Vectort ruir publicamente. No dia seguinte, novas revelações trouxeram mais tensão. Mensagens trocadas entre Rafael e Bruno, presidente da Tecnova, foram vazadas, mostrando claramente o favorecimento da concorrência em licitações e negociações secretas. O conteúdo das mensagens deixou claro que a corrupção era mais profunda do que todos imaginavam. Contratos de clientes desapareciam misteriosamente, alimentando ainda mais o caos. Fernando, já fragilizado, foi confrontado com o dossiê e, sem hesitar, convocou uma reunião de emergência. A presidente do conselho, Dona Glória, conhecida por sua postura rígida, ouviu os detalhes e, sem perder tempo, ordenou uma investigação imediata. O caso foi levado à Polícia Federal e, em questão de horas, o escândalo se espalhou por todos os grandes meios de comunicação. A Vectort estava agora no centro de um escândalo de espionagem industrial, fraude financeira e conluio com a concorrência. Logo, as consequências começaram a se espalhar como fogo em palha seca. A Polícia Federal apareceu na sede da Vectort, recolhendo documentos e computadores. Os maiores bancos do país cancelaram contratos e fornecedores começaram a distanciar-se da empresa. O que antes era um símbolo de crescimento e prestígio, agora era um lembrete amargo de como a arrogância e a corrupção podem corroer até os maiores impérios. O Conselho de Administração, após muitas discussões, decidiu pedir falência judicial. O prédio, antes vibrante de atividades, agora era um local silencioso, com funcionários saindo sem dizer palavra. Aquele que havia sido o coração pulsante da Vectort agora servia de lembrança da decadência de uma cultura corporativa tóxica. Do lado de fora, na movimentada Avenida Faria Lima, Mariana leu as mensagens que sua assistente Aline havia enviado. Cada nova notificação detalhava a crise que tomava conta da empresa. A Vectort nunca mais seria a mesma. E o mercado, os clientes e a opinião pública jamais esqueceriam o que havia acontecido ali. Camila nunca imaginou que o peso das escolhas passadas seria tão difícil de carregar. Quando a intimação dos advogados de Mariana chegou, ela sentiu o chão desaparecer. O valor da indenização era exorbitante, algo impossível de pagar, sem abrir mão de tudo o que tinha conquistado. A arrogância que ela carregava como escudo por tanto tempo agora parecia cobrar um preço altíssimo. Nas semanas seguintes, o desespero tomou conta dela. Cada dia era um fardo, a sensação de estar presa a erros que não podia corrigir a paralisava.
Até que, numa quarta-feira cinza, ela estava jogada no sofá, distraída com a televisão, quando o telefone tocou. Era o advogado de Mariana, sua voz séria, mas sem hostilidade. Ele disse que, após muitas conversas, Mariana aceitara uma proposta de acordo. Em vez de dinheiro, Camila deveria se dedicar ao serviço comunitário em um centro de apoio a minorias em São Paulo, por anos. Se recusasse, o processo continuaria, e ela enfrentaria a justiça. Camila ficou surpresa, mas ao mesmo tempo aliviada. Era a oportunidade de se redimir, de encontrar um caminho diferente. No centro comunitário, ela foi recebida com desconfiança e indiferença. A princípio, as tarefas simples como servir refeições e organizar oficinas não pareciam mudar sua visão de mundo, mas as histórias das pessoas que atendia começaram a mexer com ela. Cada relato de preconceito, cada desafio vivido por aquelas pessoas, fez com que ela olhasse para sua própria vida de uma maneira nova. Passo a passo, Camila foi reconhecendo as falhas que antes ignorava. Ela não podia apagar o passado, mas sentiu que agora estava no caminho certo para algo mais significativo. Enquanto isso, Sofia estava lidando com os últimos dias no escritório da VectorTech. O ambiente, antes vibrante e cheio de expectativas, agora parecia desolado e vazio. Ecoando conversas de uma era que se despedia, entre a tristeza pela perda e o alívio por finalmente escapar das intrigas e da pressão do antigo trabalho, ela também começava a respirar com mais facilidade. Ao revisar seus e-mails antes de ir embora, o telefone tocou. Era Mariana, sua voz suave, mas firme. Agradeceu a Sofia por sua coragem e apoio nos momentos difíceis e reconheceu o quanto ela foi importante por se recusar a ser parte da cultura tóxica da empresa. Mariana, então, fez um convite. Queria que Sofia liderasse um novo projeto que promovesse diversidade, respeito e integridade em todas as etapas de um novo projeto. Sem hesitar, com o coração acelerado, Sofia aceitou. Não era apenas uma nova chance de trabalho, mas uma oportunidade real de fazer a diferença. Menos de um ano depois, Sofia estava de volta à Avenida Faria Lima, mas não para o prédio da VectorTech. O local que antes era símbolo de vaidade e competitividade sem sentido, agora abrigava o Centro Nexus, um novo espaço dedicado à inovação e inclusão social. As paredes foram pintadas com cores claras e fotos de jovens de várias partes do Brasil decoravam os corredores. A inauguração foi simples, mas repleta de significado. Mariana fez questão de dar as boas-vindas, relembrando discretamente os tempos difíceis, mas destacando a força de quem não se calou diante dos erros. Sofia, como diretora do centro, compartilhou como transformava a dor do passado em combustível para a mudança. Ela falou de como, agora, os jovens que passaram pelo Nexus encontram um futuro de verdade, com cursos, mentorias e oportunidades de crescimento. O auditório, lotado de antigos funcionários, moradores locais e jovens sonhadores, aplaudiu de pé. Naquele momento ficou claro: o que estava sendo construído era muito maior que qualquer crise ou empresa. O Centro Nexus tornou-se um símbolo de ética, esperança e novas perspectivas, mostrando que recomeçar é possível, não importa o quão difícil tenha sido o passado.